É, é uma coisa. Eu nunca entrei lá, mas entrei no, no apartamento, né? Entendi. Pois é. Eu já entrei no Solar Volta da Jurema, que é na beira-mar. Quase um quilômetro, quase 1.000 metros. Quem era síndico era o Adalto Bezerra, que já foi governador, né? E um dos donos era o dono da Cearense, que é bilionário. Mas como ele se separou da mulher, ele deixou o apartamento para ela e foi morar em outro canto. Deve ser beira-mar também. Mas é incrível. Um vizinho meu lidava com carros e foi vender um carro para o cara da Mansão Macedo e pediu um comprovante de residência. O cara mandou a conta de luz, R$ 6.000. A conta de luz é R$ 6.000. Pois é outro mundo. É, é outro mundo. Ali em frente ao Aribiçá é a casa do Ayrton de Queiroz, né? Ele troca a água da piscina de mês em mês. O Ayrton já morreu, né? Mas ele trocava a água da piscina de mês em mês. Não ia trocar a água da piscina, não. Para ninguém trocar a água da piscina, não sei quando apodrece mesmo. Eles limpam a piscina e tudo mais. E trocava a água da piscina. O deck ali da piscina dele tem 500 metros quadrados. É o quarteirão todo, né? Em frente ao Aribiçá da Monsenhor Catão. O outro lado é a casa do chanceler, que é o dono da Unifor. É, é riqueza muita. Neste momento deu uma depressão danada, não foi essa a conversa? É, isso, deu uma depressão danada. Mas é assim, vamos para cima, né? Quero agradecer ao pessoal que está aí nos assistindo, Caroline, tudo bem? Sempre feliz, estou vendo aí o pessoal. Estava aqui batendo papo, mas acho que não agradei muito, não. A conversa ficou meio down, né? Abalou. Exato, né? Assim, continuando só um pouquinho essa conversa down, né? Isso é o que faz a gente perceber quais são os principais problemas que existem num país como esse. É a desigualdade. A distribuição de renda muito desigual faz com que exista um processo muito assim conflitante entre as partes. E não dá para falar sobre meritocracia. Aí não tem processo meritocrático. Quem foi meritocrático foi o Manuel Dias Branco, que conseguiu, com as suas padarias, melhorar um pouco a vida da família. E o Ives, olha lá como vai. E o Ives conseguiu dar um empreendimento melhor. Hoje em dia, o neto do Ives, que é um dos chefes do processo, já nasceu bilionário, né? Então, são coisas que não têm relações meritocráticas. Né? É a mesma coisa dos Queiroz, quem sabe do Gereissati, né? Que casou com os Queiroz, né? Porque o Tasso é casado com a Renata. O Tasso é Gereissati e a Renata é Queiroz. Ela é filha do Edson. Aí, pô, juntaram os dois. Né? O pai do Tasso era o Carlos Gereissati, era senador da República e amigo muito próximo do Getúlio Vargas. Ele conseguiu uma concessão única de exportação e importação de linha no país inteiro. O pai do Tasso tinha fábrica em Santa Catarina. Só ele fazia esse processo. O linho que circulava no Brasil era de concessão para o pai do Tasso Gereissati. Então, é por isso que o rico quer ser político, para conseguir essas coisas. Você está me entendendo? Quando o rico quer ser político, na maioria das vezes, infelizmente, é para conseguir concessões próprias. E aí a desigualdade aumenta, porque tanto ele é rico, como ele é chefe do poder. Né? E tudo isso, agora eu vou fazer um link com a aula para começar. E tudo isso começou a partir do século XVIII, acredite. Porque o que eu tinha até o século XVIII, principalmente na Europa? Eu tinha um Estado muito forte. Eu tinha um absolutismo. Eu tinha um processo absolutista onde o rei tinha um controle único sobre determinadas coisas. Controle único sobre determinadas coisas. Né?
É claro que muita gente diz, ele é absoluto, então ele tinha um controle único sobre tudo. É assim, é para ser. Mas é claro, nem tudo ele conseguia controlar. Ele era um Leviatã, né? Um controlador de todas as coisas. O Leviatã era um monstro mitológico com vários tentáculos que dava aquela ideia de representação do Estado. Então é como se ele tivesse um braço para a economia, um braço para a política, um braço para a sociedade, um braço para a cultura. Ele tentava controlar tudo da melhor maneira possível, né? Eu só ver se meu telefone está no silencioso aqui, pessoal. Rapidinho, né? Só ver aqui. Não estava não, tá? Para colocar aqui, por favor. Tá animado, hein? O negócio ali. Tem aniversário hoje? Aí é. Não vai ter bolo pra gente, não? Poxa, é só aniversário? É só parabéns? Poxa. Ah, tá certo. Pois é, isso é o problema desse país. Essa intensa desigualdade social. É. E agora desigualdade confeiteira, né? Essa desigualdade confeiteira é terrível, um negócio desse. É para existir, portanto, mais união. O pessoal olhar para uma pessoa como eu, com cara de pobre, e dizer assim, você quer um bolo? Aí eu ia dizer, claro, né? Isso é ajudar a pessoa. A pessoa que dá, se sente feliz. E eu vou me sentir também. Pois é, olha só. Eu teria recebido um bolo porque sou feio, seria pena. Se os meninos receberiam um bolo porque são bonitos, seria uma proposta, né? Quem sabe, né? Então, é uma ideia legal. Mas quando o Estado era muito forte mesmo, ele fazia todo esse tipo de controle. E aí existia uma desigualdade. Classes sem poderes, não mandando em nada, se sentiam rebaixados. Esse absolutismo vinha junto com ele o mercantilismo, que é uma política econômica de base comercial controlada pelo Estado. Né? O Estado controla tudo, ou pelo menos boa parte das coisas, mas principalmente o quê? A política e a economia. E uma determinada classe estava se sentindo muito desprezada com essa situação, que era exatamente a classe burguesa. A classe burguesa tinha ajudado indiscutivelmente esse rei chegar ao poder em tempos de final de Idade Média. Só que agora esse rei, mais poderoso que a burguesia, faz com que a burguesia se sentisse inferior a ele. Então, este é o momento que nós vamos começar a nossa aula. Ao entender que a burguesia se sente inferior ao Estado, ela quer que o Estado tenha poderes diminuídos. E ela acabou desenvolvendo um tipo de movimento para combater o poder absoluto dos reis e, com isso, diminuir a intervenção do Estado. Esse movimento chama-se Iluminismo. O iluminismo tem esse nome porque ele queria iluminar a cabeça das pessoas para dar a elas, acima de tudo, racionalidade. O que a burguesia queria era fazer as pessoas entenderem que o rei não era um deus. Né? O rei ele era uma pessoa como outra qualquer. Porque, no final das contas, algumas pessoas não entendiam isso. Certo? Como algumas pessoas não entendiam isso, então, indiscutivelmente, se baixava a cabeça para eles. É assim, numa comparação um pouco grosseira, é como quando você vê ainda hoje uma autoridade, né? O presidente, o governador e o prefeito são pessoas que têm cargos eletivos. Eles dependem de votos como os nossos para fazer, para existir indiscutivelmente o cargo deles. Mas nós o tratamos como celebridades e quase seres inatingíveis. Ele entrou aqui, baixa a cabeça, se intimida, né? Por quê? Porque nós somos acostumados à obediência daquilo que é o poder. Então, a pessoa tem um poder, a gente baixa a cabeça. Mas só que aquela pessoa poderosa, neste caso, ela foi escolhida por um voto direto e foi nosso.
né? Então, essa relação, esse processo, quem sabe vem desde esse tempo. Mas só que o iluminismo nos ensina que nós somos iguais. Nós temos posicionamentos que podem nos igualar, situações que podem nos igualar. Aquela pessoa ali é humana como nós, erra como nós, é mortal como nós. Eles não são imortais, eles não são super-heróis. Mas nesse tempo o pessoal criava essa aura, o Estado sou eu, assim dizia, por exemplo, o Luís XIV, rei da França. Então, se ele é o próprio Estado, então ele é que decide as coisas, né? Então tem esse detalhe, essa relação. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, que rebaixa a população. Então, quando os iluministas começaram a criar esse movimento, eles queriam emplacar principalmente essa racionalidade. Você perceber que você não deve baixar a sua cabeça para ninguém, porque todos somos ou temos a possibilidade de sermos iguais. E aí ele engata a outra característica imediata nesse momento, que seria o anti-absolutismo. Então, o iluminismo ele tem algumas características. Vamos lá. Racionalismo, que é para tentar fazer as pessoas se não se dobrarem tanto a esse poder do Estado. Ele tem a característica do anti-absolutismo, para conseguir indiscutivelmente ter essa relação, essa colocação, vamos dizer assim, de diminuir a intervenção do Estado. E tem também o anticlericalismo. Às vezes as pessoas fazem certas avaliações e não compreendem o que a avaliação é essa. Por exemplo, todo mundo diz que o socialismo, por exemplo, ele é uma ideologia ateia, condena religiosidades. E às vezes algumas pessoas não entendem o porquê disso, qual é essa relação que existe, né? E essa relação tem um propósito, tá? Se você for ver a relação Estado e religião, geralmente quando isso acontece, existe um esquema corruptivo. O cara, por exemplo, é líder religioso, se envolve com política, e o que é que acontece com ele? Ele usa a sua religiosidade para manipular os fiéis que são submetidos a ele. Então, o que, que acontece? Com o passar do tempo, cria-se decepções religiosas, né? É aquilo que eu estava, por exemplo, discutindo numa sala. Hoje, se nós, professores, falarmos sobre política, direcionando quem sabe voto, nós somos denunciados, atacados, processados como doutrinadores e demitidos. Mas quando o pastor da tua igreja ou o padre da tua religião apresenta o candidato dele na frente da assembleia inteira, dizendo que ele é lindo, maravilhoso, protege a família e é o voto dele, e pedindo voto para ele, não aparece uma linha no Instagram para chamar aquele cara de safado, pastor safado, padre ordinário, doutrinador. Por que o padre pode mostrar o candidato dele e eu não posso? Exatamente. Porque ele é cristão, lindo, maravilhoso e perfeito. E eu sou o diabo, fumador de cachaça e fumador de maconha. Porque eu sou professor de história. E professor de história, todo mundo pensa que é ateu, fumador de maconha, cachaceiro e eleitor do PT. Aí o que, o senhor faz? Sou professor. De quê? De história. Está de vermelho, né? O professor vai dizer isso, né? Se eu disser que eu não bebo mais, tenho um Deus no coração e faz tempo que eu não voto no PT. Pois é. É. Porque nesse país, por conta da polarização, se você não gosta de um, é porque vota no outro. Né? Não gosta de um candidato, é porque você vota no outro. É isso que as pessoas pensam. Né? Então, apenas entenda uma coisa: Karl Marx é sábio. Ele vivia num tempo em que os líderes religiosos eles se metiam na política para se autobeneficiar. Tipo hoje em dia. Tipo hoje em dia. Decepciona. As coisas são decepcionantes. Tipo hoje em dia. Então, o que era religiosidade nesse tempo?
E olha que eu estou falando de um movimento burguês, eu não estou falando do socialismo. O anticlericalismo que o iluminismo prega é para mostrar que as igrejas eram aliadas aos reis e por isso os fortalecia. Se ele enfraquece a igreja, ele enfraquece o rei. É isso que ele quer fazer. Se ele enfraquece a igreja, ele enfraquece o rei. Porque existia esta ligação. Então vamos lá, mais uma vez. Quais são as características básicas do iluminismo? O racionalismo, o anti-absolutismo e o anticlericalismo. Ele quer fazer com que esse Estado se enfraqueça para a burguesia finalmente mandar. Né? E é claro, futuramente, como eu vou falar agora, ele também vai ter ações ligadas a questões econômicas. Então, esse iluminismo, ele vai gerar o liberalismo. E o liberalismo é o combate ao intervencionismo do Estado. Então, eles se unem. O iluminismo combate a política do rei, que é o absolutismo, e o liberalismo combate a economia do rei, que é o mercantilismo. É isso que eles fazem. Entenderam, menino? E aí esse movimento vai ganhando, portanto, respaldo, força. Por quê? Porque o Estado é o seguinte, vai se criar algumas relações populares, mas a gente nunca considera o iluminismo um movimento verdadeiramente popular. O que acontece é o seguinte, certo? Vai existir um representante iluminista que indiscutivelmente ele vai pensar em partes do povo. É o senhor Jean-Jacques Rousseau. Né? Rousseau, que é conhecido como o pai da democracia moderna, é o único pensador dentro do iluminismo que pensa em algo para o povo. Tanto que as linhas populares do iluminismo são todas russerianas, mas boa parte, na verdade, do ambiente iluminista, ele é de uma classe burguesa tradicional, como Voltaire, como Montesquieu, que são pensadores, que, é claro, indiscutivelmente favorecem ao processo, mas não são populares. O Voltaire, por exemplo, odiava pobre, adorava andar em boas cortes. O Voltaire era professor de reis e ensinou uma coisa para eles, que é uma coisa que no tempo se divulgou, chamada de despotismo esclarecido. Despotismo vem de déspota, e déspota é o chefe. Esclarecido vem de iluminista. Então, o que é um déspota esclarecido? É um rei iluminista. Na verdade, é um rei que, para tentar manter o seu poder de rei, assimila algumas ideias iluministas para tentar se manter como rei. Ele o quê? É, só que ele evoluiu para um processo onde ele adequa-se a algumas ideias, mas ainda pode usar o seu absolutismo em algumas situações. É tipo assim, por exemplo, ó, um déspota esclarecido muito conhecido, eu acho que vocês vão se lembrar que existe, é um cara chamado de Marquês de Pombal. Quem é o Marquês de Pombal? Ele foi primeiro-ministro de Portugal no tempo que aconteceu a mineração brasileira. Ele é primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777, portanto, século XVIII, no tempo do Iluminismo, porque o Iluminismo é no século XVIII. É por isso, pessoal, que o século XVIII é chamado tipicamente de século das luzes, que é o século do Iluminismo. A política de Pombal em Portugal é extremamente liberal, muito. Investiu muito em setores de fábrica, comércio, muito, muito mesmo. Mas, o Marquês de Pombal, numa política brasileira, portanto, na colônia deles aqui no Brasil, ele tinha uma política muito severa. Mudou a capital, proibiu os jesuítas de vir para cá, chegou a criar impostos como a derrama. Então, você notou?
Ele, ao mesmo tempo que era aparentemente liberal, ele era extremamente, criava-se extremamente numa questão de quê? De autoritarista. Não chamo de positivismo, porque o positivismo ele vai para uma outra vibe. O positivismo, que é do século XIX, do Augusto Comte, ele valoriza a figura do líder, do herói, né? E, no final das contas, acaba sendo uma coisa muito parecida com um processo, não é que seja parecido com um absolutismo, mas valoriza muito o chefe, né? É. Por exemplo, aqui no Brasil, essas ideias elas chegam muito bem ao Exército, que proclama a República Brasileira. E o Exército se sente assim, ele se sente dono, né? Se sente líder desse processo todo. Então, não é bem o positivismo, mas quem sabe pode ter alguma condição, vamos dizer, aproximada, por conta de ainda ter, é claro, esse lado em que o chefe é todo poderoso, né? Mas você já notaram uma coisa? Por mais que não exista, não esteja ainda aquele chefe, desculpa, aquele chefe tão poderoso, porque o absolutismo dele foi combatido, está existindo já uma projeção de um processo, vamos dizer assim, debilitante para ele. Ele já não está tão poderoso, né? Ele era poderoso, aceitou algumas ideias iluministas para tentar se manter no trono. Uma vez eu vi um texto que dizia que, nesse caso, o Estado mudava pelo próprio Estado. Era mais ou menos isso. É o rei dizendo assim, rapaz, eu tenho que aceitar isso, porque se eu não aceitar, eu estou perdido. Eu tenho que aceitar essas condições, porque se eu não aceitar, eu estou perdido. É assim que ele imaginava, é assim que ele considerava. Tá certo? Então tem esse detalhe. E aí, é claro, as ideias propagadas desses pensadores, indiscutivelmente, né, acabavam fazendo com que existisse, acabava fazendo com que acontecesse, é claro, uma, uma, uma diminuição desse poder do Estado. O Estado foi se enfraquecendo com isso, né? E a burguesia tendo oportunidades. Então, isso aqui foi aparecendo mais do que isso aqui. O intervencionismo do Estado diminuindo por conta disso aqui. E, é claro, isso aqui tem que se personificar em quê? Para ter conseguido isso? Em revoluções. São 3 revoluções iluministas que vão utilizar, portanto, essas ideias para finalmente tomar o poder. Vamos colocar numa ordem cronológica. A Revolução Industrial, que ela não tem uma data precisa. A Revolução Industrial não tem uma data precisa, mas a gente pode dizer que ela é mais ou menos da segunda metade do século XVIII. A independência dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776. E, é claro, a tão famosíssima Revolução Francesa. Joana, é assim, eu acho que quem lhe deu essa aula lhe transferiu a ideia de que da França se nasceu as ideias motivadoras, mas não era a revolução ainda. Você está vendo pela cronologia, né? Também, você está certo,
Mas o que eu quero dizer, para explicar aqui para a Joana, que ela colocou a ideia de por que aparenta a Revolução Francesa ter sido a primeira, né? E eu sempre digo o seguinte, ela sempre vai ser a mais importante, tanto que por conta dela mudou-se a fase de idade moderna para a idade contemporânea. Mas, eu acho que é mais ou menos assim, tá? Eu acho que os professores que você teve, ou então as aulas que você assistiu, independente como foi o sentido, transferiu uma responsabilidade para a França por conta dos pensadores daquelas localidades. Então, por exemplo, o Diderot, Quesnot, Voltaire, Montesquieu, né? Como são franceses, então ali nasceu o pensamento iluminista, né? E que futuramente, porque o Rousseau ele é suíço, né? Vai trabalhar na França, mas na verdade nasceu na Suíça. Então é aquela história. São, são, são condições de propagação, mas não é que a Revolução Francesa tenha sido a primeira, né? Como você está vendo muito bem. Eu acho que é porque os caras eles criaram muito essa ideia de importância, mas não é a primeira não. É uma revolução longa, é uma revolução longa, né? Porque os Estados Unidos, quando ele proclama, por exemplo, a independência, ainda tem uma revolução, né? Eles proclamam a independência, aí depois tem uma guerra de independência, que vai até o ano de 1781, tá? São mais 5 anos aqui, e confirma-se a independência dos Estados Unidos, nesse caso. Mas a Revolução Francesa, por ser mais longa, então dá muito aquela ideia de ser mais exponencial e importante. Eu acho que é por aí. Tá? Agora, a grande inspiração, só para você ter uma ideia, a inspiração de alguns ideais, alguns símbolos da Revolução Francesa vem da independência dos Estados Unidos. Né? Vem da independência dos Estados Unidos. E não o contrário. Não sei se vocês sabem, eu acho que sim. Quem ajudou muito a independência dos Estados Unidos foi a França. A França ajudou muito a independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam se libertando da Inglaterra. Então era uma relação até de vingança, de revanchismo. Mas a ideia qual é? Né? A situação qual seria? É, 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 é que um passou a identidade para o outro. Então a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial com o seu liberalismo, passou para a França todo o entusiasmo dela se libertar daquele absolutismo. E não o contrário. Tá? Então, eu acho que os caras se empolgaram. Os caras se empolgaram nessa avaliação. A França realmente é um grande berço. É um grande berço. Mas a Revolução Francesa é a última. Tá certo? Vamos fazer algumas análises aqui. Dá tempo. A Revolução Industrial, por que a gente considera ela como uma revolução iluminista? Tá? Então, que quando existiu o absolutismo, com isso o mercantilismo, o intervencionismo do Estado era muito grande. E eu vivia principalmente épocas do chamado capitalismo comercial. Então, a coisa como era. Eu tinha que ir a um lugar, pegava uma mercadoria, para ir para um outro lugar, vender essa mercadoria. Era assim. Geralmente o processo era artesanal, não existia grande produtividade. Quem mandava no setor produtivo era exatamente o consumidor. Eu quero alguma coisa. A pessoa ia lá providenciar essa alguma coisa para atender ao consumidor. Né? A base artesanal fazia com que não existisse, pelo menos grandiosamente, uma, um assalariamento, uma remuneração assalariada. As pessoas às vezes ganhavam produção. Né? O cara, por exemplo, fazia, vamos lá, 10 ternos
por mês. 10 ternos por mês. Aí o dono da alfaiataria dizia para o artesão: vamos fazer o seguinte, a cada 10 ternos que tu fizeres, 40% para você. Quem sabe 50%. Você está fazendo tudo. Você tirou as medidas, você cortou o tecido, você costurou, fez o estilo da roupa. Vou fazer um negócio legal, vou tirar 60%. Cada 10 ternos, 6 que venderem, eu te pago a tua contribuição. Quando as máquinas chegaram, ele produzia 10 ternos por hora. Então não dava mais para dar para um empregado 60% do que era produzido, porque agora se produz muito. E o empregado agora mexia numa máquina, apertando um botão, mexendo a manivela, fazendo com que o patrão pensasse assim, ele está tendo menos trabalho. Tipo o home office, que o cara pensa que a gente está em casa, embaixo do edredom, batendo papo com o aluno, e, portanto, não trabalha. Porque foi isso que disseram durante muito tempo. Disseram isso dos professores. O professor não está trabalhando, está em casa, né? O professor está trabalhando. E muito. Inovando, muitas vezes, inclusive. Mas, vamos lá. Vamos lá. Agora, eu fiz esse comparativo, porque é isso que vai acontecer quando as máquinas surgem. O trabalhador vai perder emprego, porque a máquina vai fazer coisas por ele e não se precisa de tanta gente assim para fazer alguma coisa. Esse é o detalhe, certo? Este é o detalhe. Aí você diz assim, peraí, então vamos lá. Então, você está querendo dizer que quando a Revolução Industrial ela surgiu, apareceu foi desemprego de um lado e emprego do outro. Né? Existem algumas pessoas que vão ser aproveitadas para trabalhar, porque vai exigir uma mão de obra, mas não vai exigir tanta em alguns casos. Mas a produtividade tem que aumentar. O problema que vai produzir isso é a máquina. Então, o que a Revolução Industrial gerou? De bom, alta produtividade, progresso, qualidade de vida. Claro, agora eu mudei o capitalismo. Já está no. Foi. Cara, ô Nathan, desculpe então. Agora, eu posso lhe mandar pelo WhatsApp agora. Pessoal, ótimo. Agora mesmo. Pessoal, é coisa bem rápida. Acaba em 10 segundos, tá? Pois é, eu tenho tido, vou fazer um desabafo aqui, tá? Eu tenho tido uma satisfação extremamente maravilhosa em trabalhar aqui. Primeiro pela clientela e depois pela equipe. Os meninos são maravilhosos. Tudo funciona divinamente bem, tá? Divinamente bem. Só, só que nem tudo é perfeito, né? Durante 3 semanas estava tudo lindo, maravilhoso, montado, produzido, tudo mais. Então, assim, de partir o coração. Natan ter voltado aqui, já indo para casa, mas eu estava me virando aí com o Wagner. Mas como ele veio, então eu acabei fazendo esse pedido mesmo, né, para montar a TV. Eu tô se apresentando porque eu tenho um curso aqui também, né? Um curso de redação, começa às 7 horas.
E esse curso, eu tenho só usado slides. E aí apresentar pela TV fica mais tranquilo, fica mais prático, sabe? Então, assim, vai dar certo. Mas realmente eu não estou com muito peso na consciência, porque tudo já tinha uma programação. E o CD também já está no e-mail dos caras, né? Já está no e-mail dos caras. Mas vamos lá, vamos lá. Pessoal, então, como eu estava dizendo, o que está acontecendo, o que aconteceu no processo aqui da Revolução Industrial tem esse lado bom. Progresso, produtividade, tem esse lado bom, maravilhoso. Esse lado é maravilhoso. Entendeu? Certo? Mas tem um lado ruim. Desigualdades intensas, principalmente com essa política do assalariamento. E também, é claro, essa mudança econômica muito grande. Por exemplo, agora, quem dita a lei de mercado é o produtor, é o produto e não o consumidor. Hoje nós temos necessidades que não existem. Precisa ter quantas camisas, quantos acessórios, quantas calças, quantos sapatos. Oi, filho. É? Pois é. Pois é. É, você vive numa sociedade de consumismos e de regras consumistas a isso muito cruéis. Se você não tem, vamos dizer, aquele consumo, você é duramente atacado pela sociedade. Vamos lá, você vem rotineiramente com aquele determinado tipo de peça de roupa. Vamos lá, eu vou com essa blusa vermelha amanhã trabalhar. Se a pessoa me viu hoje, vai dizer o quê? A pessoa está sem roupa, com a mesma blusa. Esse professor é imundo. Usa a mesma blusa. Esse professor é miserável. Não compra blusa. Tá? É assim que o pessoal faz. Né? Por exemplo, um grande referencial de poder da nossa sociedade brasileira é um carro. A partir do momento que você tem um carro, você é rico. Se você não tiver um carro, você é pobre. E dependendo do carro, você é muito rico ou muito pobre. Né? Porque você compra um carro legal, ótimo, seminovo até, mas não é da moda, não é assim. O pessoal não analisa isso como bom, então vem a pancada. Por quê? Porque a sociedade industrial ela criou esse ambiente de discórdia. Você tem que consumir sempre para mostrar o seu valor através desse consumo. Quem inseriu isso para a gente? Foi os empresários, porque eles querem vender. Como eles produzem muito, eles querem vender muito para ganhar muito. Então, tem que inserir uma mentalidade sobre os clientes, sobre os consumidores, de que comprar muito é importante. Bom, então, é isso que a gente está fazendo. E nós estamos caindo. Sem dúvida. E dá muito certo. E eles contam com alguns auxílios luxuosos, como, por exemplo, a publicidade. Né? Poxa, pessoal, quem aqui não já foi fisgado, tragado por uma boa propaganda? A propaganda tem boas imagens, bons jingles. Sabe o que é um jingle? Né? Quem não sabe, são as musiquinhas da propaganda. Né? Quem aqui possa não ter um jingle de uma propaganda gravado na mente? Eu vou dizer um. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Eu acho que alguém já vai saber qual é. É o Papepio. Né? O Papepio é um jingle fantástico. Né? Porque ele é terrível, mas ele gruda. Ele é importante. Papepio, vamos para Casa Pio. Né? O setor propagandístico ele é muito eficiente. Né? Eu,
Isso, claro. Não, claro. Não, pessoal, a propaganda conseguiu provar a você que o pneu não é uma cadeira, que o pneu não é um sapato, que o pneu não é um garfo. Na Gerardo Bastos, um pneu é um pneu. Né? Eles conseguiram, assim, nos dar essa certeza. É fantástico isso, né? Um pneu é um pneu. Pois é. Né? Para mim, a mais clássica propaganda é de um produto que se vendia na década de 80 como se fosse um medicamento de curas milagrosas. E até a propaganda dele era indiscutivelmente descrevendo isso. Com um garoto propaganda, ator de TV da Globo, e um burro, este rapaz era garoto propaganda de um produto chamado de castanhodo, onde ele dizia as qualidades do castanhodo de uma maneira irreverente e popular, dizendo que se seu filho está com sangue ruim, encruado, cheio de pereba, garganta inflamada, dê castanhodo para ele que o menino fica novo e em folha. E tem mais, se o compadre não pode nem se assentar, cheio de hemorroida, e a comadre com varize, é só tomar castanhodo. Só burro não toma castanhodo. E nesse momento da propaganda, fecha-se o close na cabeça do jumento, para dizer que só ele é que não pode tomar, a gente pode. Fantástico. Genial. A maior confirmação da genialidade é ter conquistado um cliente, ou pelo menos um propagador do produto como eu. Que o cara diz, castanhodo é bom, hemorroida, vários. Olha aí. Era fantástico. É, exato, né? Isso. E aí acaba criando, portanto, uma maneira de propagação de venda do produto. Então é isso que a Revolução Industrial fez. Ela desenvolveu produtividade e métodos de venda dessa produtividade, criando para nós estas amarras, essa relação de domínio. Né? A Revolução Industrial é dividida em fases, e essas fases são diretamente relacionadas à produção daquele período, ou o tipo de tecnologia daquele período, do tipo, no século XVIII, eu tenho máquinas com combustível a carvão, portanto são máquinas a vapor, e eu só tinha a industrialização na Inglaterra. Depois, eu voltei à industrialização no século XIX em toda a Europa, Estados Unidos e Japão, e eu já tenho combustíveis diferentes, como o petróleo e a eletricidade. É por isso que vai se desenvolver tão intensamente, a busca por regiões que produzam esse produto de origem fóssil. Porque o pessoal começa a brigar por essas regiões, que são regiões que possam fornecer esse produto. Tá? Essa é a condição, essa é a situação. Como o produto começou a ser a base daquela, vamos dizer assim, como é que eu posso considerar daquela fonte produtiva, aquela fonte de energia, então a disputa pela região fica muito grande. Aí vamos lá, olha o que aconteceu. Se eu desenvolvi uma máquina com uma nova tecnologia, precisando desse combustível que não é achado em qualquer lugar, então começa a existir disputas por essas regiões. Essas disputas vão se intensificar no século XIX, sendo chamadas de imperialismo, porque os países querem regiões e vão formar um verdadeiro império. Entenderam? E essa política de concorrência e de disputas acaba gerando uma concorrência tão radical que viram guerras. Vá entender Primeira e Segunda Guerra Mundial nas suas causas. Em ambas, a causa é o imperialismo, que é a busca por mercados, que é a busca por territórios que têm essas riquezas, é a busca por mercado consumidor.
É uma forma desses países ricos, por exemplo, de um excedente populacional indesejável botando no exército e matando esse pessoal. E quando destroem um determinado inimigo, eles vão recolonizar, vendendo o produto como se fosse moderno. É moderno. É necessário você, hoje em dia, saber inglês. Né? Se você sabe inglês, você é um cidadão do mundo. Né? Se você sabe inglês, você é um cidadão do mundo. Você vai para qualquer parte do mundo. Né? Então, é inserido essa forma de dominação. Por quê? Eu tenho que aprender inglês. Porque os Estados Unidos, que a Inglaterra durante um bom tempo, os Estados Unidos ainda está, dominam as relações comerciais de uma tal maneira que você só consegue fazer isso vinda deles e eles se influenciam. Resumindo, eles, por terem muita produção e muitas armas, mandam na gente, que não temos isso. Aí nós ficamos subservientes a eles, destruídos por eles, explorados por eles, dependentes deles. Então, esta industrialização vai gerar progresso, desenvolvimento, desigualdades, dependências, produtividade, invasões, guerras. Hoje estamos na Revolução Industrial 4.0, porque estamos na quarta fase. Né? E ela não vai parar. Por quê? Porque se a tecnologia não para, a Revolução Industrial não para. Né? Como a tecnologia não para, a Revolução Industrial não para. Quando eu comecei a dar aula há 30 anos, eu falava uma coisa, eu falava algumas coisas que hoje em dia elas existem. Mas quando eu falava, o pessoal achava graça. Como, por exemplo, uma telefonia móvel. Para quem não sabe, os celulares chegaram aqui no Brasil mais ou menos em 94. Mas eu já dizia, pessoal, já existem telefones que a pessoa não precisa ter uma linha dentro de uma casa. Daqui a alguns anos, as pessoas vão estar com aparelhagens dentro do seu próprio corpo. Quando eu dizia isso, o pessoal ria. Eles não entendiam que eu não estava dizendo uma coisa por dizer, eu estava dizendo uma coisa porque eu estava vendo acontecer. Não era meu imaginário. É porque quando eu estudava, eu via a evolução tecnológica. E essa evolução chegou a isso. Pessoal, não existe. Quer dizer, desculpe, é claro que existe. Mas, vamos lá. Quem sabe as pessoas estão perdendo esse hábito. Não existe mais o hábito. Como eu disse, tem esse hábito, mas é pouco. O cara chegar, por exemplo, ligar sua TV e assistir um canal aberto. O hábito hoje em dia é o cara botar a internet no aparelho desse, ficar usando para assistir sua série, seu filme, para se comunicar com alguém. Eu faz muito tempo, que eu não assisto uma novela, que eu não assisto um programa ao vivo de auditório. Né? Tem aí o Luciano Huck, que ficou no lugar do Fausto Silva. Eu nunca assisti aquele programa. Eu já não assisti o Faustão. Agora com o Luciano Huck. Né? Eu estou falando de mim. Não estou falando as pessoas que possam gostar. É, ó, a pessoa que possa gostar, não estou reclamando. Apenas estou dizendo que os hábitos mudaram. Hoje em dia a pessoa tem TV em casa, pô, por que precisa ter uma TV em casa? Vamos lá. Mas, por exemplo, meu cunhado, o marido da minha irmã, a TV dele, ele usa para o computador. Bota o computador, faz o Bluetooth, tá? Trabalha. Então, às vezes, bota a série. Acabou. Mas para ligar no SBT, tá? Quem possa gostar, sem problema. Eu não gosto. O SBT é horrível. Né?
O menino diz assim, mas no SBT passa o futebol. Meu filho, em qualquer lugar passa futebol. Estou querendo saber de programação do SBT, criada pelo SBT. O SBT não criou futebol. O SBT criou o Raul Gil, a Eliana, o Celso Portiolli, o Silvio Santos. Não dá para assistir o Silvio Santos, não. Não dá. O Silvio Santos estraga a noite de uma pessoa. É, exato. O Silvio Santos é capaz de entrar. É, o Silvio Santos é para entrar num negócio desse. Ele humilhar essa menina, desdenha dessa daqui, chama esse aqui de canalha, safado, com vontade de chamar. E aí vai. Porque ele diz que já tem 90 e poucos anos, posso fazer o que eu quiser. Porque antigamente eu fazia, né? E aí vai. Então tem esse detalhe. Entenderam, meninos? Então, a tecnologia está avançando a cada dia. Mas, vamos lá. Será, hein? Será que nós estamos realmente bem com isso? Existem os dois lados da mesma moeda. A Revolução Industrial não parou, mas causou muitos problemas também, ao mesmo tempo que causou muitas coisas fantásticas. Né? Não sabemos viver. Eu não saberia viver sem internet mais, não. Eu sem internet, eu ficaria meio doido. Eu acho que eu sou de uma geração muito antiga. Eu estou para fazer 50 anos. Mas eu preciso da internet o tempo todo. Né? Então, como ficar sem internet? Esse é o detalhe. Tá? Outra coisa, tá bem? Outra revolta aqui intitulada é a Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos é uma revolta, um processo de revolta, que eu acho que até mesmo pelo horário vai ser difícil de falar. Mas eu queria pelo menos dar esse início. A gente pode na semana que vem continuar, tá? Mas assim, uma das coisas que é sempre interessante se lembrar em relação à independência dos Estados Unidos é que já existia uma formatação daquele povo para essa independência dar certo. Acho que todo mundo sabe que os Estados Unidos foi um dos poucos países da América que teve uma colonização diferente do restante da América. Qual era a típica colonização que existia na América? Era a chamada colonização de exploração, onde o país chegava, dominava uma região, produzia para o mercado externo e até gerava escravidão. Mas aconteceu uma coisa diferente na Inglaterra. A Inglaterra, por conta principalmente da reforma protestante, que ela foi um país representante com o anglicanismo, aconteceram muitas lutas religiosas por conta disso, e algumas pessoas perseguidas religiosamente fugiram da Inglaterra. Por exemplo, em tempos de rei católico, se perseguia muitos protestantes. E os protestantes, para tentar não morrer, fugiram para a América. Então, a vinda desses caras para a América não é uma opção pensada e planejada, não. Eles vieram porque se eles ficassem no país de origem deles, estariam mortos. Então, eles imaginaram, vamos para a América para ver se a gente sobrevive. Existe uma possibilidade de morrer logo, imediatamente ao chegar lá. Né? Porque eram muitas histórias que se contavam, mas não aconteceu. Então, como os caras foram destemidos, corajosos e, acima de tudo, sortudos também, né? Foi sortudo, porque podia ter acontecido uma catástrofe também, né? O navio naufragar, os índios serem muito hostis e coisas desse tipo. Então, quando eles chegaram, escute bem, quando eles chegaram, eles vieram para a América, eles conseguiram encontrar um ambiente onde eles conseguiram desenvolver uma colonização que é chamada de povoamento. É por isso. O que aconteceu foi o seguinte: quando a Inglaterra tentou colonizar a América, a primeira tentativa é a exploração do sul, do sul. O sul é que é a exploração. Então, o sul é que foi o início de tudo, que é um procedimento exploratório, como no Brasil. Tinha escravidão, tinha latifúndio, tinha monocultura.
Só que por conta das brigas religiosas que existiam, eu estou colocando assim, estava achando desconfortável, tá? Então, com as brigas religiosas que existiam, em que foi se intensificando as perseguições, então muitos fugiram da Inglaterra e vieram para cá. Mas disseram que eu tenho que ficar longe do sul, porque do sul a Inglaterra está mandando. E eu tenho que ficar numa parte que me lembre minha casa. Então, ir para o norte era lembrar, inclusive, pela questão de clima e paisagem, a região europeia. Então, eu não estava indo para o norte por outra coisa, eu estava indo para o norte para não estar perto do sul, onde estaria havendo uma colonização de exploração naquele lugar. Tá certo? Uma colonização de exploração que fica bem distante. Totalizou colônias de povoamento e de exploração no número de 13 colônias. E essas 13 colônias vão dar origem aos Estados Unidos da América. Porque é bom que o pessoal entenda uma coisa, que eu espero que tenham já entendido. A colonização de povoamento não foi uma colonização planejada pelo Estado inglês. O Estado inglês não quer essa colonização. Por que essa colonização é de povoamento? Então, uma colonização em que se produzia, em que se desenvolvia uma produção para os colonos. Não era uma produção para o mercado externo. Não era uma produção para a Inglaterra. Então, uma colonização de povoamento não é uma colonização em que se tenha uma produtividade extrema. Não é. Você está me entendendo? Então, indiscutivelmente, tá certo? Existia esse detalhe. Não é uma produção para o mercado externo nesse momento. Já. Não. Tinha não. O que você chama de Revolução Inglesa é a Gloriosa, que é de 1688. As primeiras embarcações para começar a fazer uma colonização de povoamento nos Estados Unidos é de 1604. Tá? Mas é assim. Vamos lá. Vem a acontecer primeiro essas colonizações de povoamento, a perseguição, para gerar essa colonização de povoamento. É porque vão ser, o século XVII na Inglaterra vai ser todo isso, de lutas religiosas, conflitos políticos, fuga da população para vir para a América. Encerrado com a Revolução Gloriosa de 1688, que instalará o parlamentarismo no país. A Revolução Gloriosa é a revolução que vai acabar com esse poder absoluto dos reis e instalar o parlamentarismo onde cria-se uma lógica. O rei reina, mas não governa. Já, mas muito pouco, porque o iluminismo ele tem fases também no século XVII. Os principais pensadores são do século XVIII. Mas já existe, por exemplo, Isaac Newton, John Locke. Esses caras são do século XVII. Tá? Então, eles vão fazer... É porque o iluminismo, quando ele apresenta-se a primeira vez, ele é um movimento não político. Ele ainda é um movimento muito científico. Então, por exemplo, o Newton é física. O Malthus é economia. Né? São elementos diferentes que existem nesse momento. Pessoal, vamos fazer isso? Vamos dar uma encerrada aqui por enquanto? Aí a gente volta na semana que vem com o desfecho da independência. Me lembra, tá? Me lembra. E depois da Revolução Francesa. Eu vou ficar aula para os revoltas. A gente desfecha essa parte sobre iluminismo, tá bem? É porque agora eu vou tentar aprontar a minha sala para e na semana que vem a gente se vê, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa semana para vocês, hein?